No DoraCast de hoje, sabe quando você observa a vida de uma pessoa e ela parece perfeita aos seus olhos? Se você tivesse a oportunidade de assistir em 16 episódios a vida dessa pessoa e tudo que ela passa, observar todos os desafios, todas as emoções em intensidade, raiva, vingança, destruição, o que fazer. Então, no episódio de hoje, a gente fala da série My Happy Ending, que de final feliz tem só no título. Fique agora com o episódio do DoraCast. Olá, Doratingos! Como vocês estão? Por aqui quem está falando é a Ellen, num dia chuvoso, de muita chuva, chuvoso, olha só, tá chovendo pra caramba hoje. Tá até friozinho, mas não vou reclamar porque não tá calor, e a gente reclama do calor, agora quando tá chuva, não vou reclamar, eu gosto de chuva. E você que está aí do outro lado, quem seria? Quem será? Quem será? Oi, aqui é a Elisa. Isso, gente, hoje a Também, pessoa aqui tá também besta. chovendo. Também chovendo. Gravando cedinho hoje, para daqui a pouco o DoraCast já tá também nos streamings. Hoje a gente vai conversar sobre uma série que tem um nome interessante, mas ela vem muito a carta da torre. Quando você pensa que é um final feliz de alguma coisa, vem essa carta da Torre do Tarot que fala de desestruturar todas as suas bases, ter que rever todas as coisas e se entregar a esse momento de mudanças, transformações. Tudo aquilo que você acreditava, de repente você vê que não é nada daquilo. E além da questão do lado de fora de você, dentro de você também, a sua mente talvez está colocando você em situações desafiadoras, talvez mentirosas, talvez, muitos talvez. Então, a gente vai falar de My Happy Ending. Eu já vou entrar direto na ficha técnica, que é uma série bem interessante, me surpreendeu. Ela foi lançada bem na época que saiu o nome em português da outra série é Mulher do Meu Marido, uma coisa assim. É essa mesmo, a esposa do meu marido, a mulher do meu marido, a esposa. A Esposa do Meu Marido. Elas saíram na mesma época, agora em 2024. Só que uma fez muito burburinho, fez muita, fez muito sucesso, e My Happy Ending, pelo menos eu não vi falando tanto, mas é uma série tão boa quanto. E até acho que me surpreendeu muito mais do que a outra, né? Interessante ponto de vista. Então, My Happy Ending, que em português é Meu Final Feliz, é considerado um drama psicológico, suspense, mistério. Ela foi escrita por Baek Son-hee. Foi dirigida por Jo Song-won e Kim Sang-hoon. Lembrando que não somos habladoras de coreano, então os nomes vêm com o nosso jeitinho, do nosso jeitinho. Os atores principais da série, a Jang Nara, o Song Ho-jun, a So Yi-yoon, Lee Ki-taek, o Kim Hong-pa e o Park Ho-san. Então, uma série de 16 episódios que foi gravada na Coreia do Sul, com o produtor executivo o Jung Hyun-soo. Ela foi transmitida na TV Chosun entre 30 de dezembro de 2023 e 25 de fevereiro de 2024. Então, na verdade, é uma série que pegou ali o finzinho de 2023. E ela foi transmitida nos streamings da Wave, na Netflix, na Coreia do Sul. E aqui pra gente, oficialmente, você pode assistir no Viki ou no Viu. Ah, e tem também os fansubs
que a gente encontra por aí. Essa série fala da Só Jae-won, que é o papel da Jang Nara, que ela parece ter a vida perfeita, tanto pessoal quanto profissional. Porque ela, quando você conhece ela na série, ela é uma CEO de uma empresa de imóveis que fatura bilhões de wons ou milhões de dólares por ano e também é uma influenciadora de mídia social com muitos seguidores. No trabalho, ela conta com o Yoon Teo, que quem faz é o Lee Ki-taek, que é um ator de BL. Lembrei, pelo menos, de uma fofoquinha aqui, que depois eu falo qual BL que ele fez, coreano. É um gerente geral de design nessa empresa. Então, na vida pessoal, ela é casada com o Ho Sun-young, com o qual ela tem uma filha. O marido dela trabalha como design freelancer e professor de design industrial, e além de parecer uma pessoa de bom coração, que quase nunca tem acessos de raiva e tem a família como prioridade. Ele é um pai muito dedicado à filha. Você encontra na série os dois sempre conversando em inglês, ele tomando lições dela. É bem bonitinho o relacionamento dos dois. Em paralelo, tem a personagem da Kwon Yoo-jin, que é amiga da Jae-won, que se formou no mesmo departamento de arte da universidade que elas fizeram. No início, a gente percebe que essa personagem passa por desafios na carreira de artista e também na vida afetiva e pessoal, no qual ela acaba tendo ciúmes da vida da Jae-won, que parece ter uma vida perfeita. E aí você começa a ver que tem aqueles olhares invejosos, eu gostaria de ter o que você tem. Então ali a gente começa a entender algumas dinâmicas. E num golpe do destino, de repente, entre aspas, a Dion enfrenta desafios e vê seu mundo perfeito cair, desmoronar, né? A carta da torre que eu comentei no começo. E ela percebe se perguntando em quem ela pode confiar agora, depois que acontece uma situação com ela. Ellen, vou passar a bola para você. Vamos lá. Como a Elisa já deu tudo a ficha técnica, eu vou falar o que eu senti vendo essa série aí. Qual a emoção que despertou aí? Várias. Uhum. Raivas, né? Eu não vou nem, porque raiva é uma coisa que eu trabalho diariamente, mas então, essa série ela traz muito isso. Mas o que me deixou mais assim, ela aborda muitas questões, gente, da mulher, né? Que, como a Elisa falou, ela é uma CEO e ela teve que tem que cuidar da casa, da família, não literalmente cuidar da casa, que eu digo limpar e tal, mas ela precisa saber como vai a casa, cuidar da filha, cuidar do marido. Então ela tem esse apoio do marido, porque ele trabalha em casa, então ele acaba que dá um suporte muito grande para ela, né? Dela poder chegar mais tarde, ele tá com a filha e tal. Mas aborda muito essa vida da mulher moderna, né? Então traz muito isso para a gente, assim, eu fiquei olhando aquilo, eu falei, como é difícil, né? Porque aí ela participa das reuniões, ela tem as reuniões de CEO para fazer e ela vai seguindo aquilo e quantas mulheres fazem isso hoje em dia, né? E o quanto é cansativo. Mas até então você olha pro, né, começando a assistir a série, você percebe que é o que ela acha como um caminho feliz, que ela tem uma vida feliz, né? Ela está seguindo ali o caminho, ela tem uma família, tem um trabalho dos sonhos e, né, muitas pessoas se reportam a ela, então tá, até aí tá tudo bem. Mas se você perceber mesmo, ela tem um olhar vazio, né? Isso quando a gente começa a olhar, foi a primeira coisa que eu notei assim quando eu comecei a assistir, que estava tudo muito perfeito. Né? E aí, mas o olhar dela era vazio, ela não tinha, não trazia algo assim de feliz. E como a Elisa falou, né, essa torre que desmorona, né? Então, para gente que estava começando, eu falei assim, nossa, vai ser mais uma série só, né? Porque tá tudo muito perfeito, não sei o quê, mas a gente sabe que, né, a gente até tem um ditado aqui que a alegria de pobre dura pouco, mas é uma crença, né? Vamos dizer assim, tudo é a base de crença, mas falando assim, aí a gente fala, o que que vai acontecer? Né? E aí me trouxe esse olhar, né, vazio dela, me trouxe esse
eles abordando muito a vida da mulher moderna, me trouxe também algo sobre vinganças, né? Até que ponto é interessante a gente se vingar? Até que ponto essa raiva que a gente sente, ela é combustível para uma vingança e depois daquela vingança você entender que não é isso, não é a raiva não pode alimentar, não é que não pode, mas é que alimentando, né, essa vingança, talvez não chegue no lugar que você achou que chegaria. Então a série ela mexe muito com esse olhar da vingança, né? Porque a gente fala, vou fazer para o fulano. E aí quando você vai ver, você falou, caramba, fiz para mim mesmo, dei um tiro no pé. E a série traz esse olhar muito assim, eu achei muito explícito. Até o primeiro momento você vai assistir, você vai falar, nada a ver, mas depois, com o desenrolar da cena, você vai falar, nossa, é muito claro isso de você dar um tiro no pé quando você vai se vingar de alguém, né? Mas tudo bem se a pessoa quiser seguir esse caminho, que é o que a série mostra também, né? Você vai seguir, mas você tem um peso, né, aí, uma consequência, né? Toda ação, né? Então, me trouxe muito isso, assim, esse olhar. E o mais forte para mim, que até hoje isso é um lugar que eu trabalho nas séries, sair deste lugar é traição. Traição para mim é um negócio muito puxado ainda aqui. Eu sempre comento com a Elisa que me dói bem no centro do peito, que a gente fala que, né, nos holismos aqui que a gente conversa, a gente fala do chakra cardíaco. Então, isso é muito forte para mim, esse lance da traição, e mexe muito, eu sinto muito forte no cardíaco. Então, para mim, tem esses três pontos aí, né? O olhar sobre a mulher, né, a vida da mulher moderna, traição e vingança. A vingança não mexe tanto comigo quanto a traição, mas elas estão juntas, né? Porque se você está se vingando, você está traindo, né? Então, Uhum. para mim ficou muito claro isso. Para mim, você falando de vingança, eu lembrei de. É meio que a gente se colocar no lugar da personagem e querer que ela se vingue mesmo, porque de tudo que ela vai descobrindo, de tudo que ela vai descobrindo com o passar dos episódios, e cada episódio você fica interessado em assistir. Já fazia um tempo que não tinha uma série que me colocava de, vamos colocar uma expressão animalesca, de orelha em pé, sabe? Quando o cachorro ou o gato fica atento a alguma coisa, me colocou de orelha em pé, assim, figurativamente falando, mas de interesse. Fazia tempo que eu não assistia Uhum. um dorama em que eu ficava tão interessada em querer ver o que que ia acontecer. Então, durante 14 episódios de 16, a série entregou muito. Cada episódio, meio que você não sabe o que esperar. Se você não assistir os créditos, né? Porque depois dos créditos tem ali o que vem no próximo episódio. Se você não assistir os créditos, você vai continuar querendo assistir ainda mais, porque daí vai ser surpreendido. Então, é E, uma história muito bem escrita, muito bem feita, não fica devendo eu não sei, em questão de orçamento, essas coisas, mas não ficou devendo em nada para, de repente, uma superprodução de série coreana, sei lá, da Netflix, por exemplo. Então, é muito boa. E a questão da vingança, você acaba, pelo menos eu acabei torcendo junto para que ela se vingasse mesmo. E que quando alguém fazia algo contra a personagem principal, porque você coloca muito no lugar dela. Você quer que ela se vingue, você quer que ela faça alguma coisa, você quer que ela expresse alguma coisa, você quer que ela lembre de coisas. E aí, daqui a pouco a gente vai entrar num espaço que veio forte na série, que é meio que o fio condutor também, muito importante. É você, eu me senti muito no lugar da personagem principal, meio que querendo que ela fizesse mesmo coisas. Por mais que às vezes pareça certo ou errado, cada um pode julgar de repente. Não, imagina, vou me vingar, não vou me vingar. Então te coloca nesse lugar de, será que eu faria a mesma coisa no lugar dessa pessoa? Será que não? Mas a sensação do mundo desmoronando é muito clara. Você tem aquela vida
praticamente perfeita aos olhos dos outros, até para você, de repente. E aí, num segundo seguinte, num instante seguinte, você vê que tudo que você acreditava, não só no externo, também no interno, tudo que você acreditava muda, mas muda de uma maneira que tira o seu centro, meio que você se questiona o que foi que eu fiz, quem eu sou, entra em questões muito profundas, talvez por isso que me chamou muita atenção também. E você falando isso, Elisa, e vem muito que eles fizeram isso com os telespectadores, porque eles colocaram essa realidade, né, que tudo que você acredita está ali, e aí era o que eu estava falando no começo, né, da gente olhar uma vida perfeita e tal, e aí, de repente, aquela realidade não é mais a realidade, né, que você achou que era o perfeito. E eles fizeram a mesma coisa com a gente enquanto estava assistindo a série, porque, como a Elisa falou, é uma série que prende, porque ela não é você não. Porque tem série que você assiste, você já sabe o que vai acontecer. Vai seguir para aquele caminho e não tem outro. E essa não, quando você acha que foi para aquele caminho, você fala, agora vai. Não, era outra coisa que não tinha nada a ver com aquilo que você tinha pensado. Você falou, caramba, mas era assim agora. Então, eles também distorcem para a gente a realidade, assim, do que a gente acredita que vai ser. Porque a gente tem isso, né? A gente sempre torce para um, para outro. E aí, no fim, a gente já não sabe mais para quem que a gente quer torcer, porque, né, mistura tudo, essa realidade com ilusão, a gente já não sabe mais quem é quem, né? Como Uhum. que as pessoas ali estão, né? Quem que está fazendo o que para quem, né? Então, é muito bacana isso, porque você realmente quer assistir, né? Sim. E é, a gente nem vai entrar em detalhes da série, além da sinopse, porque precisa assistir. A gente não, provavelmente não vai dar spoiler, talvez vai dar um spoiler só da condição que a personagem se encontra mentalmente, que eles divulgam até como transtorno bipolar, que a pessoa se encontra às vezes na euforia ou na depressão. Ela vai de 8 a 80 emocionalmente falando. Só que pesquisando, eu encontrei duas coisas. Uma até citada na série, eles chamam de amnésia dissociativa. E eu encontrei um outro termo, quando eu fui pesquisar sobre essa amnésia dissociativa, que chama de fuga dissociativa. Durante a série, você percebe que alguns gatilhos que acontecem com a personagem da Ji-won, que é como se ela apagasse. Ela acontece algo tão forte, tão emocionalmente, mentalmente, fisicamente, que leva à exaustão, ou tão chocante, que ela colocasse aquilo, vamos supor, no inconsciente, apagasse de certa maneira aquilo e vivesse a vida como se nada tivesse acontecido. É igual eu mencionei a torre, é você tá passando por uma situação tão desestruturadora da sua vida, de como você conhecia a sua vida, que você escolhe, não, não vou. É como se você apagasse. E aí você volta a viver, ou parece que tá fingindo que tá tudo bem. Mas na verdade, não é um fingimento, é um mecanismo de da mente que te coloca nesse lugar. Então, a fuga dissociativa fala que é uma forma também de amnésia dissociativa, então uma está conectada com a outra. Fala que a pessoa vive esta fuga. Pode parecer que ela subitamente se encontra em uma nova situação que não lembra daquilo que ela estava passando, é como se ela não soubesse como chegou naquele lugar, ou como se ela tivesse acordado num dia e nada tivesse acontecido.
sei lá, uma viagem. É apagar mesmo, sabe? Pega uma borracha e apaga. Mas você sabe que fica ali a marca do lápis no papel. Mas você não está enxergando. Esse diagnóstico de fuga, ele costuma ser feito após o fato, quando o médico analisa o histórico e coleta informações que estabelecem a presença de uma vida alternativa. Então fica até desconexo. Como assim? A pessoa passou por isso, mas é como se não tivesse acontecido nada. Quem está de fora pode observar isso. E quem passa por essa situação de amnésia dissociativa com fuga dissociativa precisa de apoio, precisa de psicoterapia para poder ajudar essa pessoa, porque quem está acompanhando vai ter essa visão de que, nossa, mas ela estava de um jeito, passou por isso, de repente acordou como se nada tivesse acontecido. E esse tipo de desordem mental, ela pode durar de horas até semanas ou meses, às vezes até mais tempo. Se for algo breve, pode parecer que a pessoa simplesmente faltou ao trabalho, por exemplo, ou chegou tarde em casa. Como tem umas cenas, né? É como se ela voltasse no tempo de alguns assuntos que ela já tinha tratado e ela começa a falar numa reunião, ó, não é algo muito spoiler, cheio de spoiler, um pequeno spoiler. Ela começa a falar coisas que já tinham sido resolvidas e as pessoas à volta dela percebem, nossa, mas isso já foi resolvido, isso ela já comentou. Por que ela está falando esse assunto de novo? Como exemplo. Então, se a fuga durar vários dias ou mais, é possível que a pessoa viaje para longe de casa e assuma até uma nova identidade, arrume um novo emprego, sem se dar conta da mudança que ela fez na vida dela. De qualquer mudança, na verdade. E você tem aí sobre a amnésia dissociativa? Se você quiser falar o que que é a amnésia dissociativa, Amnésia. que é o Fala bastante que. da fuga, né? Peraí. Isso. A amnésia, ela é um tipo de amnésia mesmo, uma perda de memória, né? Aham. Você perde a memória, então a pessoa realmente não tem ciência do que ela está fazendo, não. E ela é provocada por trauma ou estresse e resulta Uhum. na incapacidade de recordar informações pessoais importantes. A gente vê muito isso em pessoas que sofrem acidentes gravíssimos, né? Passa muito isso. E em outros tipos de traumas também, mas o mais comum da gente assistir, a pessoa bateu a cabeça, sofreu um acidente, bateu a cabeça, ela tem uma amnésia. E isso é Sim. amnésia por trauma físico. Mas essas amnésias aqui que a gente está falando da dissociativa, a gente está falando dessa que é um trauma emocional que a pessoa sofre, né? E aí ela apaga, como a Elisa falou, ela apaga da memória. Ela não vai lembrar porque aquilo machuca, né? Traz uma situação que ela não quer lidar no momento, ela não tem condição de lidar com aquilo. Então, o cérebro automaticamente vai apagar da memória. Esses dias, eu vou fazer um parênteses aqui, é, uma conhecida está com algumas questões emocionais e ela não consegue lidar. Então, o que que acontece? Quando ela entrou num lugar que tem muita gente, ela apagou, porque ela tinha umas questões, ele apagou, desmaiou mesmo. Aí levaram ao médico, o médico falou, tem alguma questão do nervo vago, porque aí o corpo não consegue lidar com tal situação, talvez um estresse, que é isso que a gente está falando, um estresse, um trauma emocional, alguma coisa, o nervo vago é ativado e desliga a pessoa. Então, isso é no físico, no corpo físico, desligou, ela apagou, desmaiou. E pode acontecer, quando ela voltou, claro, ela lembrava de toda a situação, mas pode acontecer da pessoa não lembrar de nada dela, né, porque aconteceu a situação, pode acontecer dela não lembrar de absolutamente nada, como se nada tivesse acontecido. Então, isso tem a ver com essa amnésia também, né? Gente, eu não sei, não sou especialista nisso, então estou falando o que eu li e que eu ouvi a respeito. Então, são coisas assim que a gente acha que é muito incomum de acontecer, mas é mais comum do que a gente pensa. E é uma adolescente. Então, é uma, sabe, assim, você fala, como assim vai acontecer isso? Né, com uma pessoa... eu, pelo menos aqui, não tinha ideia disso. E a série, ela trouxe esse olhar também, porque, como a Elisa falou, ela leva uma vida normal, né? Mas
Aí eu explico o olhar vazio que eu expliquei, né, que eu falei para vocês, aquele olhar vazio, porque ela tem algo com ela que inconsciente, ela sabe que tem coisas lá para resolver, mas a vida dela está seguindo. E ela está bem com aquilo, porque vai na busca, né? O nome da série é My Happy Ending. Então vai nessa busca de um. Então a minha vida está feliz, é isso. Então eu não vou olhar para outras coisas, eu vou empurrando com a barriga e vou deixando, mas não porque a pessoa quer. Tem um mecanismo, né, criado aí de defesa por questões desses traumas emocionais acontecidos anteriormente. E a pessoa, a gente tem essa, eu só vou ser feliz tendo uma família, né? É um exemplo. Uma família, uma casa, carro, apartamento, eu vou ser feliz assim. E aí a pessoa se constrói em cima disso, né? Então ela acha o modelo de felicidade dela é esse, por quê? E nessa série tem muito, tem a ver com a família exatamente por isso, porque ela não teve, então é um trauma dela. Então ela vai criar Hum, algo em cima disso, e para ela ser feliz é isso. Depois ela vai descobrir que tem outras formas de felicidade, mas a doença já existe com ela. Então ela, e como a Elisa falou, precisa buscar ajuda, e na maioria dos casos precisa tomar remédios, e não é para abandonar isso. Se for possível, a pessoa faz juntamente com o tratamento médico, né? Com a medicina ocidental, faz um tratamento conjunto com outra forma que você escolher aí, para você também não para desestressar, para realmente dar uma relaxada, né? Faz alguma coisa que te dê prazer, um esporte, alguma coisa, para você, é em conjunto, tá, gente? Pelo que a gente vê, assim, uma vida que a pessoa vai precisar tomar remédio, né? Ela vai precisar ter um acompanhamento psiquiátrico, não tem como, mas ela pode ter uma qualidade de vida, né? Ela não vai precisar uhum. ficar presa nisso, ela pode ter uma qualidade de vida bem bacana aí, né? Mas com coisas conjuntas, aliar outros tipos de terapia junto com a medicina, né? E essa série deixa bem claro a influência do externo com o interno, como que reflete muito os traumas que ela passou, as visões que ela teve, as informações que ela foi adquirindo enquanto ela crescia, no ambiente que ela cresceu, com os pais que ela tinha, como isso se refletiu muito no interior, no mental, no emocional. Essa série deixa muito clara essa interligação, interconexão do yin e do yang, vamos dizer assim, do dentro e do fora. E não tem como a gente falar muito sobre a série, porque senão vai entregar muitos spoilers, mas um grande spoiler é falar sobre essa questão da amnésia dissociativa, da fuga dissociativa, dos apagões. Ela também era uma workaholic, né? Alguém que trabalha demais, dedica muito tempo ao trabalho, e tem momentos que ela tá em hiperfoco, que ela começa a desenvolver algum desenho, porque ela trabalha com móveis, então tem momentos que ela começa a desenhar um móvel novo, por exemplo, que ela se sentiu inspirada. E ela fica ali horas, é como se ela passasse de repente um dia todo focada naquilo. Então a questão mental é muito forte na série. Então assistam, que é muito interessante. Tá disponível. Você assistiu no Viki, falar nisso? Ou Eu você assisti assistiu no de. vi, no vi. Então tá disponível no Viki aqui no Brasil. Se de repente você não tiver acesso ao Viki sem propagandas, ou se ela não tiver disponível gratuitamente, tem outras maneiras, né? O famoso jeitinho que É a gente às vezes dá. Pelo É, Telegram tem muita coisa, né, que dá para ver. Então, né? Mas então, tem, a gente hoje consegue ver, né? Antigamente era difícil achar, né? Hoje em dia, onde você procurar, tem. Né? Eu vi sim. que quem não paga a conta lá, dá para assistir, mas tem os comerciais. A gente já comentou aqui em Uhum, outros tempos, é insuportável, porque nessa série eu acho que vai ser insuportável você ficar com comercial, mas dá para assistir. Né? Eu assisti sim, muito tempo assim, dá para ver, né? Aí quando você está com muita raiva, você levanta, sai, bebe uma água, depois você volta. exatamente. Então, assistam, porque é uma série muito interessante, mas vai te prender praticamente do começo ao fim.
os 2 últimos episódios têm uma caída de tensão, digamos, porque você ficou presa na série. A série te chamou tanta atenção praticamente inteira, aí os últimos você meio que pode ter uma sensação de, nossa, mas eu esperava mais. Mas enfim, foi uma expectativa também que a gente cria de tão boa que foi a série. 14 episódios, né? É muita coisa. Mas acho Geralmente a que série porque dá uma caída, né? esses dois últimos eles precisavam desenrolar, senão ia ter segunda temporada, né? Então precisava dar uma É, desenrolada aí, mas pra poder realmente terminar. para poder terminar, porque senão Exato. ia ficar o resto né? Até agora a gente já está assistindo. Sim. Pra terminar, que eu lembrei, o, a pessoa que trabalha com ela, né, o Theo, que é o personagem do Itaek, ele fez um BL que chama Bon Appétit, que é um nome em francês até, foi de 2023. É o melhor BL? Não, mas é legal. E os coreanos entregam muito em produção, então é algo bem feito, é rápido. São 8 episódios, então se você vai muito nessa vibe de boys love, como eu tenho ido no último ano, em dedicação quase full time, é uma indicação interessante. E outra coisa que eu comentei com a Ellen é que a Jang Nara fez uma série no passado com o Park Bo-gum, que também é um queridinho das dorameiras, dos doratingos, das doratingas, e Ai, nem com fala. o do Park Bo-gum e com o So In-guk, que também tá na série. E nessa série, My Monster, não é isso? O nome dela? Isso. Hello, Monster. Hello Hello, Monster. Monster. Hello Monster. Ele tá num personagem que não é bonzinho, como a gente costuma assistir, ou que parece com ele, né? Porque ele tem cara de super bonzinho. Então, é isso nesse episódio, né, Ellen? Isso, e a gente sabe que esses dois protagonistas da série, a Jang Nara e o So Hong-jun, são cantores também, né? Então, procurem músicas. Ah, gente, e a música do Happy End é muito boa. Eu fiquei no hiperfoco dessa música uns anos, uns dias, que é a In Some Dreams da Swan. Swan é muito boa. E tem a da abertura, que é a Night Like Alive, né, que é da Lindsay. É muito boa também, mas essa In Some Dreams é muito boa. E é isso. Uma ótima semana para todos. Até o próximo e fiquem bem.